Olá, a graça e a paz de Jesus inunde seu coração. Texto de 1 Samuel, capítulo 17, narra uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. A história do menino Davi contra o imponente e intimidador Golias. Mas você sabia que só o versículo 1 guarda riquezas impressionantes de informação? Vamos lá? Espero que você esteja atento a esse texto. Se inscreva e compartilhe. Vamos ao vídeo. A primeira coisa é que não fazia muito tempo que os filisteus já haviam sido derrotados por Israel. É bom constar também que a derrota não foi definitiva por causa da própria maneira como Saul vivia, da imprudência que ele tinha, né? Saul não era um rei prudente e nem temente a Deus o suficiente, né? Nós temos aí vários textos que comprovam isso. Mas é interessante que agora eles se veem de novo prontos a lutar contra Israel. É interessante tratar que essa batalha, essa preparação para a guerra, ela acontece dentro dos territórios de Israel. Os lugares em que a Bíblia diz, né, são dentro do próprio território de Israel. Então eles invadiram literalmente Israel. E quando Saul se concentra no campo de Elá, é o campo oposto ao campo que eles estavam, ali no território de Judá. Judá, a capital de Israel, né? A tribo proeminente, né? A tribo mais falada de Israel, né? A maior tribo de Israel. Então você já tem ali os filisteus, que haviam há pouco tempo sido derrotados, reunidos no campo, né? Ali no território de Israel. Talvez eles tiveram coragem de fazer isso devido à fama que Saul já tinha. Né? Saul já corria a fama, né? Samuel ele disse, e não disse em segredo, disse na frente de todos, que o reino dele havia se passado. Samuel disse na frente de todos que Saul havia sido reprovado. A história de Saul com o espírito em que Davi era mandado para poder tocar harpa para ele também era uma história pública. Então você tem um rei completamente perturbado, melancólico, nesse momento. E nada é mais... não existe um combustível maior para o inimigo do que um rei destabilizado. Então eles já invadiram aqui Israel, já estão em Israel, e agora você tem um exército dentro do território inimigo, dentro do território, e o outro exército com um rei completamente fragilizado. Esse é o contexto aqui. O combustível dos filisteus era a condição de Saul. A perturbação que Saul vivia, a perturbação mental que Saul vivia, além da harpa de Davi ser usado para tranquilizar aquela perturbação, né, aquele espírito mau, também a ocupação com um alarde de guerra era constante. Então agora você não tem mais Saul dentro daquelas condições que os capítulos anteriores de 1 Samuel narram. É interessante quando você observa isso, que ocupações eles podem tratar melancolias, ocupações podem tratar até mesmo problemas de disfunção. É claro que foi Deus que retirou esse problema, esse espírito maligno, mas existe uma outra ocupação. Eu imagino se Saul continuasse do jeito que estava e Israel em meio a uma eminência de guerra, uma invasão dos filisteus. Então Deus retira aquele espírito maligno, não perturba mais Saul. Mas é impressionante como é no exato momento em que se acontece a eminência de uma batalha. Então, aqui fica uma lição para a gente já. Procure manter sua mente ocupada com coisas que realmente mereçam a sua atenção. E você certamente não vai viver melancolias ou coisas do tipo. Porque quando a mente está desocupada, automaticamente você fica propício a qualquer situação, a qualquer coisa que possa acontecer, né? Então, a melhor coisa que tem para fazer é ocupar a sua mente com coisas boas. Então, procure ocupar a sua mente com coisas de Deus, coisas que têm a ver com Deus. Pense nas coisas de Deus. Leia um texto bíblico pela manhã e medite nele um pouco. Vai te fazer muito bem. Com certeza não lhe fará mal. Mas se a sua mente for uma mente ocupada com coisas que não são produtivas, ou simplesmente desocupadas, fatalmente a natureza lhe levará para coisas e situações destrutivas. Outra coisa que me chama a atenção aqui nesse primeiro versículo é o fato de Davi não estar presente aqui. Davi, quando você ouve pregações, você ouve, Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai.
Davi está cuidando das ovelhas do seu pai no capítulo 17 é uma opção de Davi. Davi não está cuidando das ovelhas do pai dele por outro motivo, a não ser por uma opção. Só lembrando a você, Davi era a pessoa que tinha mais motivos para continuar no meio no palácio, né? Davi havia auxiliado Saul numa situação extremamente psicológica séria. A harpa de Davi era a arma usada contra essa doença, era o remédio, tá? Davi, pela idade que tinha, poderia ser um pajem de armas, poderia estar sim participando de alguma forma. É porque as pessoas, elas usam versículos, capítulos isolados da Bíblia, como se os capítulos fossem um livro e dissessem toda a história nele. Não. Não, quando você para ler o texto, estudar um pouquinho sobre o texto, você percebe que Davi voltou para Belém, para a casa do pai dele, por uma opção dele. Davi aqui já era ungido por Saul e poderia continuar no palácio, tranquilamente. Poderia continuar servindo o rei de outras formas. Afinal de contas, o rei não ia mandar embora, no sentido de não quero nunca mais você aqui, uma pessoa que toda vez que tocava a harpa ele sentia paz, né? Não existe isso, não há como fazer isso. Então ele poderia ainda ficar no palácio, ainda curtir a situação do palácio, as mordomias que o palácio tinha e o campo do seu pai não tinha. Mas ele preferiu voltar para o campo, preferiu voltar a tratar de ovelhas, preferiu voltar a fazer as coisas que ele gostava. Aqui entra algo interessante. O que te faz feliz não são riquezas ou coisas do tipo. O que te faz verdadeiramente feliz é aquilo que você se sente bem em estar fazendo. Ah, mas eu me sinto bem cuidando de situações X. Se isso não te faz pecar diante de Deus, se isso não é errado diante de Deus, não é errado diante dos homens, por favor, não fique triste fazendo uma coisa que você não gosta. Procure se especializar naquilo que você gosta. Tem muita gente que tem funções na sociedade que gostariam de ter outras funções. Tem uma frase de um amigo meu que, é claro que é uma frase pública, né? Mas ele sempre fala isso, e por isso que eu estou falando que é uma frase dele, que ele não trabalha. O que ele faz é o que ele gosta, então não é trabalho para ele. Então, assim, eu sei que a crise veio, que as coisas vêm e elas acabam nos tirando as opções. Mas se você pode fazer o que você gosta, não ligue para a opinião dos outros. É claro que eu estou falando de coisas aceitáveis por Deus, coisas aprovadas por Deus, e não coisas reprováveis. Enfim, Davi deixou o palácio, deixou o reinado, deixou a mordomia do palácio, a comida do palácio, e foi cuidar de ovelha, uma opção dele. É impressionante como ninguém em todo Israel, naquele momento ali, merecia mais honra do que Davi. Ninguém em todo Israel merecia mais honra do que Davi. Mas também ninguém em todo Israel era menos interessado nisso. Olha só que maravilha. Ninguém era menos interessado nisso, né? Ninguém era menos interessado nisso do que Davi. E ninguém era mais digno de honra do que Davi. Então o primeiro versículo do capítulo 17 mostra algo muito grandioso para a gente, né? Aqui eu quero terminar com alguns ensinos aqui. A primeira coisa, o que faz você ter inimigos à tua porta é literalmente a maneira como você se relaciona com Deus. Quando os filisteus saem da posição de Davi, eles vão para a porta de Israel, eles entram em Israel, eles bagunçam por onde passam, até o ponto de uma pessoa se levantar no meio deles e dizer, olha, eu desafio só um soldado de vocês, vamos resolver isso aqui rápido. Para os filisteus era muito vantajoso isso. Era um exército menor, pois haviam acabado de perder uma batalha, e tinha um guerreiro extremamente grande, forte. Enfim, gente, cuidado com o seu relacionamento com Deus, porque a falta do seu relacionamento com Deus pode trazer inimigos à sua porta. Deus abençoe você, fique com Deus, se inscreva no canal, um grande abraço.